Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. A primeira coisa que eu tenho para falar para vocês é parabenizar cada um de vocês por estar aqui presente nessa reunião que a gente marcou, uma reunião privada ali para falar sobre preparação para o CFO da PMDF, né? Falar sobre vários aspectos ali da preparação nessa altura do campeonato, apresentar, né, uma metodologia de estudo, um plano de estudo, um direcionamento de estudo, vai ficar gravado, tá? Vai ficar gravado, depois eu vou soltar no YouTube aí para todo mundo. Um direcionamento de estudos, né, para essa altura do campeonato e que faça sentido para a realidade que vocês estão vivendo, certo? Então, assim, primeira coisa, vamos falar sobre simulados. Né? Eu sei que alguns de vocês estão fazendo simulados presenciais, estão fazendo simulados em turno de simulados, simulados em outras plataformas, e alguns de vocês, né, às vezes, oscilam, né, no resultado dos simulados. Ora, né, consegue resultado bom ali, próximo de 80%, ora cai para 60%. Né? Alguns, né, ainda estão estagnados nessa altura do campeonato. A pergunta que eu gostaria de fazer para cada um de vocês, né, que está presente e vai assistir a live depois, é se você sabe, tá? Se você acorda exatamente sabendo o que você vai estudar. Se você não tem dúvidas nenhuma sobre isso, sobre qual artigo de lei seca que eu preciso ler, certo? O que você precisa fazer de questões, quais são os assuntos mais relevantes para a sua prova. Se você tem um material assertivo de todas as matérias para a sua prova e se você vem treinando questões discursivas. Porque eu entendo que nessa altura do campeonato, o que nós temos que fazer é justamente isso. Um cronograma ajustado a respeito da lei seca, daquilo que a gente precisa ler, certo? Os artigos principais, o que, é que mais cai na prova, o que, é que tem mais relevância, o que, é que tem mais incidência, que eu não posso deixar de ir para a prova sem ler. Questões, né, de assuntos pertinentes para o nosso estudo. Refazer questões que vocês já fizeram, principalmente refazer as questões que vocês estão errando. Identificar as falhas dentro de seus cadernos de erros. Também, né, qual jurisprudência que vocês estão lendo? Pô, professor, tem que ler todos os informativos. Então, assim, o colega até colocou, pô, professor, estou saindo mal do senhor porque o senhor está cobrando muita jurisprudência. É verdade, né? É verdade que eu acabo, em alguns simulados, cobrando jurisprudência. Mas, assim, se é isso que está te apertando, não fique preocupado, tá? Eu coloco, né, como forma de estudo. Porque, assim, quando a gente estuda uma jurisprudência, e aí a gente coloca até numa questão discursiva, a gente acaba ampliando o nosso leque de conhecimento, abrindo, né, a nossa porta de conhecimento para outros assuntos, entende? Mas eu acredito que a sua prova não vai ter uma pegada tão jurisprudencial. Posso me equivocar, tá, pessoal? Mas não acho que vai ser o maior peso vai continuar sendo a leitura da lei seca, tá? Mas sim, eu acho interessante você ter, né, alguns informativos, alguns temas, né, de jurisprudência que você tenha uma familiaridade para quando se deparar com uma questão objetiva você não ficar na dúvida, né? Então, eu trouxe isso para a gente conversar aqui. Bom, então eu vou começar falando de alguns assuntos de discursivas. Né? Eu separei 10 temas aqui para vocês que eu acho que não dá para você ir para a prova, certo? Não dá para ir para a prova sem abordá-los, sem saber fundamentar esses assuntos, tá bom? Vou começar conversando sobre isso porque é uma dor de vocês. Poxa, o que vai cair na discursiva? O que eu não posso ir para a prova sem saber a respeito disso tema? Aí depois da discursiva a gente vai para a lei seca. Quais são os artigos de lei seca que são importantes para a gente ler nesse momento? O que eu não posso deixar passar? Bom, o primeiro ponto que eu quero falar, eu não sei, eu tenho alunos que estão na mentoria aqui de reta final, estão aqui, né, na reunião, né? Cara, se você está na nossa mentoria de reta final, não se preocupa, tá? Tá todo o seu planejamento de estudo a respeito desses assuntos que eu falei para vocês, está tudo discriminado lá, basta você cumprir, certo? É exatamente o que está discriminado naquele momento. Professor, já cumpri tudo, já fiz mais de 14 semanas. Tem um vídeo lá das orientações de estudos, né, após o cumprimento das missões, que eu coloquei lá logo depois da suspensão. Se você ainda não assistiu esse vídeo, se ainda está na dúvida,
me procura aqui no privado, que a gente conversa sobre esse assunto, tá bom? Então, assim, se você está na mentoria, cara, fica tranquilo, né? Essa live, né? Qual o público que eu queria tá, tá aqui conversando? Por exemplo, o Pedro falou, cara, o Pedro aparece, se você é do, da mentoria do pré-edital, vale muito a pena você entrar na 30 dias, tá bom? A gente vai explicar aqui daqui a pouquinho, né, sobre as condições para entrar na 30 dias e tudo mais, tá bom? Antes eu quero esclarecer, porque tem gente que está aqui, porque, cara, não, professor, não vim para comprar mentoria nem nada, eu quero realmente, o senhor falou que ia passar aqui algumas orientações para a gente, eu quero ouvir, né? Então, a respeito desse assunto. Então, beleza, vamos conversar. E aí, no final, a gente fala da mentoria. Eu vou abrir aqui o carrinho, vou mostrar para vocês a, as vantagens que vai ter um cupom especial para quem está na live, tá bom? Então, assim, tem um colega que quer entrar na mentoria, poxa, não tá, fala para ele vir aqui para a live, tá bom? Eu vou lançar um cupom aqui, um desconto muito bom para vocês entrarem, mas vai ser só para quem está na live aqui, vai valer até meia-noite, né? Eu vou deixar aberto até meia-noite, eventualmente, para quem quiser assistir depois. Então, é isso. Mas vamos lá, vamos começar então com os temas discursivos. Tá? E aí eu explico depois, Pedro, sobre a diferença, né, das turmas e tudo mais. Eu vou abrir aqui a plataforma para vocês, beleza? Então, vamos lá. Temas e discursivos que eu separei aqui, que não dá para ir para a prova sem ter uma familiaridade. Medidas protetivas na Lei Maria da Penha. Qual a natureza jurídica? É natureza cautelar? É inibitória? É dos dois? É necessário a instauração de inquérito ou de um processo para que elas sejam deferidas? Se eu estou falando de crimes militares, que envolvam militares da ativa, homem e mulher, e que foi considerado crime militar, né? É cabível as medidas protetivas, embora não tenha previsão no Código de Processo Penal Militar? Então, tudo isso você tem que estar sabendo responder com muita tranquilidade, tá bom? Outro tema, já falamos ele, né? Hoje, né? Já tô enjoado desse tema aqui. Se ele não cair na prova, o pessoal vai ficar me enchendo essa pô, professor, você falou tanto de NPP, não caiu nenhum item sobre isso. Então, a NPP na Justiça Militar é possível, não é? Quais são os requisitos? O que deve ser observado? O que o STM fala a respeito? Qual a posição do STJ, do STF? Entende? Então, entendo que esse tema é importante que vocês saibam, tá? Tá. Próximo. Crimes dolosos contra a vida civil praticados por militares. Senhores, aquelas hipóteses do artigo 9º, parágrafo 2º do Código Penal Militar, você tem que estar sabendo na ponta da língua, certo? Se for um crime praticado por um militar da União, quando que vai deslocar a competência para a Justiça Militar da União? Quando que vai ser Tribunal do Júri? E é esse tema que está quentíssimo, certo? Se é possível a instauração de 2 inquéritos para tratar o assunto. Cuidado, o posicionamento do STF é posterior ao seu edital. Né? A segunda turma afirmou que, por coerência processual, né, deve ser instaurado um inquérito policial nessa situação, quando envolve um militar estadual. Mas esse entendimento é posterior ao seu edital. O entendimento que vale para o seu edital é a possibilidade de instauração tanto de PM quanto do inquérito comum. Né? E eu acredito também até, né, nessa altura do campeonato, porque foi um entendimento de turma, não foi repercussão geral e tudo mais, certo? Então, saber essas diferenças, né, dos crimes dolosos contra a vida de civil praticado por militares, das Forças Armadas, da União, os aspectos relacionados à investigação, tá? Eu acho importante vocês estarem dominando esse assunto aí para responder uma discursiva, tá bom? Próximo. Inquérito policial militar e poder de polícia judiciário militar. Então, eu estudaria, né, com bastante atenção, porque, cara, o Sebrasp já tem umas 3 provas de oficial da PM que ele cobra aquele artigo 12 e artigo 13, aquelas medidas preliminares que devem ser providenciadas pelo encarregado do inquérito, assim que ele toma conhecimento de uma infração penal militar, e é do artigo 13 também, quais são as medidas que ele tem que tomar. Bem como quais são as atribuições do poder de polícia judiciária lá do artigo 7º, entende? Perdão, artigo 8º do CPPM. Então, acho importante você saber pelo menos umas 3, 4 ali de cabeça, porque caso tenha uma redação discursiva, a questão discursiva trate desse assunto, você saiba descrevê-los, né?
hipótese de arquivamento, né, e desarquivamento. O IPM ele trabalha também, né, com a mesma redação do Código de Processo Penal Comum a respeito da possibilidade de instaurar um novo inquérito a partir de novas provas, né, de provas novas, notícias de provas novas. A gente sabe que o termo, né, provas novas não é tecnicamente adequado, afinal de contas não são provas, são elementos de informação, né, novos que dão aso, né, à possibilidade, né, de instaurar um novo inquérito. Na prática é desarquivar, não é isso? E como que se opera o arquivamento do inquérito policial militar? Né? Aqui, se você lembrar lá da regra do artigo 28, lá do Código de Processo Penal antigo, né, para quem estudou aí antes do pacote anticrime, você vai se dar bem. Né? Só lembrar de alguns detalhes a respeito, né, de quando, por exemplo, o Procurador-Geral da Justiça Militar ele discorda do posicionamento do juiz a respeito do arquivamento, ele não pode, ele mesmo, oferecer ação penal. Ele tem que nomear um promotor, certo? Um outro procurador. Isso é uma diferença, né, bem sutil aí que a gente tem, tá bom? Mas ela tem a necessidade do controle judicial do arquivamento também. Olha, aqui o Aline as hipóteses do artigo 28. O que acontece? No Código Processual Penal Comum, o inquérito é dispensável, não é isso? Mas você não tem hipóteses exemplificativas de hipótese de dispensabilidade. Quais são as hipóteses do IPM? Entende? Eu penso soltar uma discursiva ali, você não lembra nem de nenhuma. Então, quando o fato já tiver com a sua autoria conhecida, certo, por outros elementos de informação, se tratasse de desacato ou de desobediência de ordem judicial, né, de autoridade da justiça militar, quando é um crime contra a honra, né, prometido por escrito. Então, tem as hipóteses lá do 28, é importante que vocês saibam, né? Pode ser GCM, cara, eu não sei se GCM, pode ser que caia. Eu não aposto tanto em GCM porque aqui no DF não tem tanta relevância, né? Mas no contexto de segurança pública geral, sim, né? Ação penal militar também, né? Essas hipóteses de ação penal condicionada à requisição, cuidado, cuidado, tá? Eu estava corrigindo questão do Sebrasp, fazendo um hackeando, foi bom, cara, eu fazer esse hackeando aí, que eu comecei a ver algumas coisas do Sebrasp que eu estava até, que eu precisava alertar os nossos alunos, né? Então, cuidado, que não são em todos os crimes contra a segurança é, externa do país. Já vou te dar a palavra, tá, Pedro? Mas sim, sobre, em cima do 136 ao 141. Pode falar, Pedro. Você quer falar ou quer escrever? Ou você levantou a mão sem querer? Beleza, tranquilo. Olha, no aulão, tá? Já vou dar um spoiler aqui. No aulão presencial, eu vou trabalhar isso aqui, tá? Parte especial do Código Penal Militar, diferenças de alguns crimes. Homicídio, quais são os qualificadores no penal militar, quais são no penal comum, furto, tá? Mais uma vez, são temas, né, que caem não com tanta frequência, mas quando cai, derruba muita gente, sabe? Então, saber disso aqui, das hipóteses de desclassificação para infração disciplinar, quais crimes que é possível no penal militar? Então, no furto, na receptação, na apropriação indébita, no dano, certo? O que é pequeno valor para o Código Penal Militar? Esse tema da maconha para os pessoal, cara, tem tudo para cair, né? A decisão veio muito próxima da nossa prova e tem um impacto gigantesco na atividade policial militar. Esse tema que a gente comentou brevemente na live hoje, cara, tem muita jurisprudência aí nos nossos materiais para ler a respeito desse tema de busca domiciliar, as nossas aulas, as nossas questões discursivas, né, anteriores, a gente falou muito sobre isso. Esse tema aqui já foi mais, vamos dizer assim, princesa dos olhos da PMDF, sabe? Termo circunstancial de ocorrência, Lei 9.099. Hoje é um tema, né, que, embora tenha sua importância, sua relevância não é, vamos dizer assim, o centro, mas, né, é algo que está meio que consolidado no Brasil todo, né, com exceção de alguns estados gigantescos, né, como São Paulo, mas essa possibilidade do TCO pela PM, mas o que caracteriza o TCO? Quais são as suas vantagens, né? Se puxar uma redação, cara, um tema interdisciplinar sobre a administração pública e lavratura do TCO, você conseguiria argumentar, né, as vantagens da celeridade processual, da possibilidade do policial militar já
lavrar o TCO em local e não deslocar para a delegacia, para resolver uma ocorrência de baixa complexidade. Por fim, isso aqui também é a minha aposta full, né? As hipóteses de crimes praticados por militar ativa contra militar ativa, em que o STF, né, afastou a competência da justiça militar. E esse tema é muito complicado, porque, por exemplo, saiu agora uma decisão de um crime praticado de resistência e de desacato, ao melhor juízo, de um militar das Forças Armadas contra policiais militares. E a competência fixada na Justiça Militar da União, certo? Ele estava de folga e tudo mais, mas entendeu ali, né, que a ideia do artigo 9º, como havia houve uma tensão, né, nos pilares da hierarquia da disciplina, manteve-se. Mas você vai encontrar decisões também em outro sentido, certo? O que vocês têm que ficar, a palavra-chave aqui, para vocês identificarem uma prova objetiva e para vocês botarem na discussível, é a questão da pertinência com a atividade militar, com a atividade castrense, relação com a atividade militar, algo nesse sentido. Né? Mas é um tema que eu tenho uma aposta muito grande, tá bom? Então, esses são alguns temas de discursiva que eu queria comentar com vocês. E o que, que vai acontecer? Vocês que vão entrar, né, quem for entrar agora na turma, na nossa turma de 30 dias, vai ganhar, tá, essas 10 redações aqui, corrigidas com padrão de redação e com a aula. Tá? A gente vai ter encontros na turma de 30 dias, semanais. Vocês vão ter acesso aos encontros semanais. Vocês podem participar ao vivo, podem assistir depois. A gente vai corrigir discursiva, vai corrigir questões, vai dar o assessoramento de vocês de reta final, beleza? E vocês, né, vão ganhar essas 10 questões que está lá, né, também com a nossa turma de simulados, com a nossa segunda turma de simulados, beleza? Então, essa é a primeira coisa que eu queria falar para vocês. Sobre a nossa turma de 30 dias, né, como é que a gente planejou ela, qual foi o intuito, a quem ela se destina. Então, pessoal, aqui é a nossa turma de 30 dias, certo? São, na verdade, né, ela tem 7 semanas, né, que é basicamente ali, 7 não, quase 8 semanas, né? Então, hoje, até o dia da prova ali, você tem exatamente o que você precisa estudar. Então, tem aqui, ó, qual o artigo? Eu vou ler a lei da Maria da Penha toda? Não, eu estou discriminando para você o que você precisa ler da Maria da Penha. Eu estou discriminando para você aqui no CPP, ó, você vai ler parte de inquérito, né, até um pouquinho antes de ação penal, mais provas no processo penal, beleza? Aqui você tem aula de raciocínio lógico, são aulas de revisão, aulas, né, bem direto ao ponto, e as questões que você tem que fazer, tá bom? Professor, mas vai ter material? Tem. Qual material que tem? Tem mapa de revisão. Então você não vai receber um PDF gigantesco ali, né, com todos os assuntos do seu edital. Não, cara, você vai ter um material bem assertivo aqui. Não, a mesma coisa no estatuto. O professor tem que ler todos os artigos do estatuto? Não, cara, eu já separei para você os artigos do estatuto, né, com maior relevância, com maior pertinência, tá? Então, como é que é o mapa de revisão? Dá uma olhadinha aqui. Apareceu aí para você? Ó, um mapa de incidência, tá? Ó, a gente fez como seu edital, né, tá válido ali até janeiro de 2025, essa era o cenário, né, das questões. Então, tem aqui tudo bem resumido, velho. Material de 25 páginas, você está vendo só em quadros, bem direto ao ponto. Esse é o nosso mapa de revisão, ó, súmulas importantes para vocês memorizarem. Tem alguma coisa de aqui. Cara, tá muito visurado esse material aqui, ó. Tem algum extrato de jurisprudência, principalmente quando se trata ali de competências, né? O que é concorrente da União, o que é concorrente da União-Estados, o que é privativo da União. Então, tem bem discriminado também. Cara, material muito bacana, velho. Se você nunca estudou com mapa de revisão nosso, tu vai se amarrar, velho. De verdade. O que mais? Opa, calma aí. Sair da nossa plataforma.
Então, tem material também de todas as matérias. Todas as matérias você vai ter mapa de revisão. Mapa de revisão de processo penal. E quando chegar aqui, ó, na missão 6, tu vai ter aqui um mini simulado para você fazer. Vai ter aqui a guia de revisão, turma de 30 dias, tá? Vou falar para você selecionar as questões ali. Tem um vídeo explicando quais questões. Tem que questão para você fazer, cara, de vários assuntos. É questão bate-pronto, velho. Tá? Praticamente literalidade da lei ali, tá bom? Sem muita locubração, tá? E no dia 7 tem também guia de jurisprudência. Então, tem aqui, ó, esse material até ficou muito grande, essa guia de jurisprudência aqui, para ficar menor. Mas você repare que eu separei, né, por pertinência. Então, assim, cara, essa aqui, temas relacionados à segurança pública, né? Por isso que ficou muito grande. Mas são temas que costumam cair, né, em prova do Sebrasp. O que mais? Aqui, cara, eu separei quase toda a segurança pública ali, até a data do edital aqui nesse material, tá? Esse tema aqui, ó, muito importante, que eu acho que essa é uma lei do DF, essa do bombeiro. Não, essa é de Santa Catarina. Tem alguns temas aqui que eu separei para leis distritais que foram consideradas inconstitucionais, sabe? Eu achei muito importante colocar para vocês também. Então, esse é o material que vocês vão estar à disposição aí. Beleza? Então, pessoal, alguém tem alguma dúvida sobre o planejamento aqui de estudo da turma de 30 dias? Eu estou falando para vocês que vocês, a partir de entrar aqui na nossa turma, você não vai ter dúvida nenhuma do que você tem que estudar a cada dia até a data da sua prova. E, deixa eu ver se tem aqui. Mapa de revisão. Ó, tem discursiva também, tá? Discursivas. Além das discursivas que tem aqui na turma de 30 dias, você vai ter as 10 discursivas que a gente falou. Eu vou dar esse bônus aí para vocês também, para a gente acompanhar. Material específico de administração. Tem algumas revisões, algumas aulas de revisão que eu elaborei para vocês. Enfim, tá? Eu quero ouvir de vocês. Tem alguma dúvida aí a respeito da turma de 30 dias? Aí, respondendo, professor, eu estou na mentoria de reta final. Aí o Fábio perguntou, pô, professor, eu já fiz as 14 semanas e as 7 semanas. Né? Cara, como eu falei, quem é o que eu quero deixar bem claro, assim, poxa, eu sou aluno da reta final. Não tem nenhum material que tem aqui, tá? Na 30 dias que vocês não têm acesso lá na mentoria de reta final. O que não tem, o que tem aqui é uma organização, um planejamento de estudo, um pouco mais assertivo, que eu fiz pensando em alunos que, cara, não estavam conosco desde o começo e tudo mais, estavam estudando por outras mentorias, um pouco professor, estou estudando outra mentoria, mas estou vendo que, cara, não estou evoluindo, tem alguma coisa errada. Cara, experimente, não estou falando, ah, meu Deus, né, se usar o meu método, você vai passar com certeza. Não, mas, cara, será que se você alternar os estímulos da metodologia de estudo que você vem realizando, não vai alterar os seus resultados? Entende? Então, assim, é sobre isso o convite. Como eu falei, Fábio, para vocês que são alunos, são da mentoria, cara, vai sair muito tranquilo assim, o valor do investimento, tá? Mas, como eu falei, não tem nada de novo, não tem nada de novo, material novo, que vocês não têm acesso. Então, assim, não quero frustrar. Ah, professor, você falou que não. É um planejamento diferente para 30 dias. Se fizer sentido para vocês, cara, fiquem tranquilos. Vai estar ali num valor muito bom, tá bom? Vai ter o desconto de aluno, além do cupom de desconto que eu vou disponibilizar para vocês. Obrigado. Tá bom? Mas
com essa ressalva que eu acabei de falar. Tá bom? Então, vamos. Então, vou soltar aqui no nosso chat e também no nosso grupo, certo? Os valores. A nossa turma está 329, ok? Está 329, beleza? Para ex-aluno, está 297. Só que hoje, tá? Hoje, eu estou liberando um cupom de R$ 100, certo? Para vocês aplicarem aí. Então, quem é ex-aluno, eu vou soltar lá o link para vocês, tá bom? Aluno da turma de simulado, aluno da turma pré-edital, aluno da turma reta final, beleza? E vou botar aqui o link do curso, mais deixa eu ver onde que eu botei isso aqui, jovens. Vou botar aqui no chat, tá bom? Bom, é esse aqui, ó. Então, vai sair para vocês, quem não era aluno ainda, vai sair para vocês por 229. Pessoal, 10, vai sair 12 de R$ 22, cara. Quem for parcelar. É um sanduíche do McDonald's, tá? E para quem é aluno, vai sair, porque para quem é aluno, já soltei lá no grupo de vocês, tá bom? Então, tá abertas as matrículas, estão abertas as nossas matrículas, beleza? Lembrando, pessoal, esse cupom, ele é válido só até a meia-noite. Esse cupom é válido até a meia-noite. O link está aqui, ó. Para os alunos. Para os alunos, o link está lá no grupo do Telegram, tá? Para quem não é aluno, é esse link aqui, que está aí no. Vou soltar lá no grupo geral do Telegram lá também. Vamos lá, vamos para as dúvidas. Professor, pode tirar uma dúvida em relação aos aulões do dia 6? Cara, pode, dia 6 sou eu, hein? Penal militar e processo penal militar. A gente vai liberar um cronograma, Marcos, mas a sujeito a alteração, tá? Porque, cara, presencial é complicado. Né? Eu falo porque já dei muito aluno presencial e às vezes o professor, meu irmão, marca um dia, mas tem um imprevisto, não vai e tudo mais, aí tem que ajustar a agenda. Então, mas assim, os professores assinaram um contrato, né, dizendo que vão estar lá e tudo mais.
A gente vai ter todo dia ali uma aula à noite, beleza? Até o dia 17. Fiquei em 20º simulado. Acreditou bem, eu preciso melhorar. Não, cara, você foi muito bem, tá? Ó, vou dar um spoiler aqui para vocês, né? Dos top 20 do simulado, dos top 20 do simulado, 14 são nossos alunos da mentoria. É lógico, né? Pô, professor, quer dizer que... Não, é porque realmente muitos alunos meus fizeram o simulado e tudo mais, né? Foram cerca de 40 que fizeram, dos 140 que fizeram. Mas eu tive alunos que não foram tão bem também, Pedro, tá? Marcos, por exemplo, a minha aula, eu vou fazer uma revisão de processo penal militar, desde a instauração do inquérito até a fase recursal, e no penal militar eu vou trabalhar um pouco mais parte especial. Por quê? Cara, essa parte de artigo 9º, de penas, tudo mais, cara, eu já bati muito em aula, cara. Se você abrir no YouTube, você tem acesso a um monte de aula aí sobre esse assunto. Sobre o hackeando. Vai lançar dia 10. Dá para conciliar, cara, na boa. O hackeando é o que melhor dá para conciliar com as missões aí da turma de 30 dias. Por quê? Porque, cara, ele é muito assertivo. É como se você escolhesse assim, poxa, vou fazer uma revisão hoje de temas que eu não me aprofundei. Sei lá, provas no processo penal. Por exemplo, hoje eu tenho gravando lá, cara, questões incidentes, questões prejudiciais, incidente de sanidade mental, incidente de falsidade documental e exceções. Vamos abrir a carta aqui, fala a verdade aqui. Vocês estudaram esse tema com afinco? Quantas questões vocês fizeram desse assunto? Aí a banca faz igual na PMGO, que meteu 2 questões de recurso. O Matheus até que fez muito, Matheus. Mas você entende que tem alguns assuntos do edital que a gente meio que passa em brancas nuvens? Então, hackeando é para isso, cara. A gente vai ter resolução de questões, né? E os primeiros 200 lá com livrozinho físico das todo item, velho. Nossa, tirei esses De notes, todos os itens do edital. Deixa eu desativar o som de todo mundo aqui. Voltando aqui. Voltando para o hackeando. Tá me ouvindo agora? Legal, Matos? Eu desativei o som aqui da galera. Então, o hackeando, o propósito dele é esse. É a gente destrinchou todo o edital, tópico por tópico, item por item, e vamos estudar ele por questões. Então, faz muito sentido para, cara, meu irmão, eu quero fazer uma revisão assertiva aqui sobre esse assunto. Citações, intimações e notificações no processo penal militar. Você lê os artigos da lei seca? Cara, olha ali uma vez, professor. Tá? Fez questão? Entende? De maneira que, cara, você vai para a sua prova tendo pelo menos uma noção de tudo que está no edital. É lógico, não é um conteúdo profundo, não é um negócio assim para o camarada que nunca estudou o assunto. Tá? O hackeando, a proposta dele não é essa, é uma proposta de revisão por questões com professor especialista. Então, por exemplo, eu vou lá, lógico, vou falar sobre questões prejudiciais, eu vou dar, né, uma passeada ali com vocês na teoria, rapidinho ali, depois a gente cai para dentro das questões. Entende? Matos, aqui, ó. De novo, vamos abrir aqui a turma de 30 dias. Tá? Vamos abrir aqui a turma de 30 dias para vocês entenderem como que é a nossa proposta. Então, ó, pegamos aqui missão 3 da semana 3. Então, tem lá prisão temporária, lei seca, artigos da Constituição aqui é de intervenção, né? E militares dos estados. E tá aqui, ó, mapa de revisão de administração. Mais bateria de questões inéditas de legislação estadual, de legislação da PMDF. Beleza? Aí, você vai chegar na missão 6, você tem uma guia de revisão. Tá aqui. Ó, crime de racismo,
lei do lei da orgânica das polícias militares, vai ter uma série de assuntos aqui. Cada guia de revisão, pessoal, tem geralmente, sei lá, 20 a 30 questões, certo? Vocês têm ali, então, são mini simulados, vamos dizer assim. Vocês têm 8 semanas, então são mais de 240 questões para vocês treinarem, muitas inéditas. Ah, professor, tem missão, tem questão discursiva? Tem questão discursiva. Então tá aqui, ó, uma questão discursiva para vocês fazerem, que já vem com espelho e o vídeo aula da correção. Professor, como é que eu corrijo minha redação discursiva? O senhor não faz correção individualizada? Pessoal, vamos lá, na boa. Tá todo mundo me acompanhando aqui, né? Você vai pegar aqui, ver se ele vai achar mais rápido. Você vai botar, certo? Um comando na IA, você vai escrever o seu texto, vai pegar o padrão de resposta, certo? Vai pegar os critérios que estão lá no edital de correção e você vai pedir para a IA agir como um corretor oficial de banca de concurso público e pedir para ele te dar uma nota. Ah, é igual a correção do professor, é igual a correção do professor de concurso? Cara, não, não é igual. Mas com certeza ela vai te dar insights, vai te dar um parâmetro. E aqui, né, além dessas questões que você vão ter que já estão aí nas suas metas, você vai ter acesso aqui às 10 discursivas que a gente começou no começo da live. A gente vai fazer as reuniões semanais, a gente vai corrigir as discursivas, a gente vai tirar dúvida, a gente vai aprofundar os assuntos. Você tem que chegar seguro para escrever sobre esses temas. Essa é a ideia. Tá bom? Entendeu aí, Matos? Qual a ideia dos 30 dias? Quem tirou muito abaixo, 60. Marcos, depende, cara. É, qual foi? Faltou. Foi qual questão? Foi qual o assunto? Pô, tu zerou o raciocínio lógico. Tem que entender esse processo aí do abaixo de 60, né? Se você errou questão porque, caramba, eu nunca vi esse assunto. Ou tu errou muita questão daquela, cara, fiquei por duas. Quando a gente erra nesse ponto, fiquei por duas, acho que foi isso, é o quê? Falta, tá? Falta de revisão. E aí, por isso que eu tô falando. Aqui na 30 dias, velho, você tem tudo, mano. Você tem uma revisão. Primeiro, você tem todos os materiais, né, os mapas de revisão, como te mostrou aqui, ó, de constitucional. Você tem mapa de revisão de todas as matérias. Então, você vai ter um material assertivo para você revisar. Você vai ter guia de revisão. Então, são mini simulados semanais para você realizar. Você tem guia de jurisprudência. Então, separei os julgados importantes. Esse aqui, o primeiro guia de jurisprudência, é de temas relacionados à segurança pública. E a leitura de lei seca, não, né, aculhão, não qualquer artigo. Aqui, ó, por exemplo, Código Penal. O que, que eu peguei aqui? Cara, parte geral, importante, e parte especial, crimes que tem mais incidência. Depois vai ter mais meta aqui de Código Penal de leitura. Né? Estatuto da PNDF. Cara, precisa ler todo o estatuto? Não, cara, tem os artigos que tem mais probabilidade de cair. Ó, muita questão de administração específica também, a gente colocou aqui para vocês, certo? Então, é sobre isso. Professor, visto que estou na turma de simulados, compensa fazer um simulado todo sábado ou domingo junto com as missões? Cara, eu botaria para fazer no domingo, né? Como se fosse, vamos dizer assim, um cumprimento de pendências, né? Então, Max, foi o que eu falei, tá? No começo da live. Professor, eu estou na mentoria, tá? Eu estou na mentoria, reta final, né, da PMDF, da Record. Vamos lá, tipo, pergunta. Você está na regular, que a regular é qual? Aquela preparação, né, ampla para todo o CFO do Brasil todo. Se você está na regular, faz completo sentido você entrar nesses 30 dias.
Porque aqui vai ser bem específico da PNDF. Vai ter assunto aqui que você não viu na regular. Estatuto da PNDF, raciocínio lógico. Então, na reta final PNDF, o que, que eu falei para a turma? Cara, teve os alunos que falaram, cara, professor, eu já fechei praticamente aqui a mentoria da reta final e eu estou precisando de metas novas, eu estou precisando de metas mais assertivas, eu não quero, não quero passear nas mesmas metas que eu já cumpri, eu preciso de um direcionamento melhor. Tudo bem. Como eu falei, quem é ex-aluno, tá, vai dar o desconto, vai ficar 12 de R$ 19, eu acho, certo? A 30 dias. Mas, o que eu adianto, né, eu tenho que ser honesto com vocês, não tem nada na 30 dias relacionados a materiais que vocês não têm acesso na reta final, entende? Então, assim, não, o que você vai estar recebendo é um planejamento diferenciado para esse momento, tá? Mas que foi pensado para um outro público, certo? Mas, cara, se você está sentindo a necessidade, não, professor, eu quero pegar aqui metas novas, eu quero ter quero bater aqui, bancar em cima só, né, desses assuntos, beleza, tranquilo, entende? Mas reforça essa questão, não vai ter nada aqui de relacionado a material, tudo mais que você não vai ter lá na sua reta final, tá bom, Marcos? Eita, quem é que tá me ligando aqui, rapaz? Deixa eu mandar aqui no WhatsApp. Ah, o Gabriel tá perguntando aqui. Não, pessoal, vai ficar gravada aí a live, tá bom? Fiquem à vontade. Vamos lá, pessoal, mais dúvidas, mais dúvidas. O que mais que a gente tem aqui, cara? O que mais que a gente tem aqui na nossa turma de 30 dias? Você tem as metas extras que a gente criou também, certo? Vai ter umas aulas em vídeo ali, né, sobre alguns bizus ali, revisões bisuradas, né, de processo penal militar. Então, Jonathan, é isso, cara. Assim, o que eu não posso falar para você assim, meu irmão, pega 30 dias. Não, cara, você tem um planejamento de estudo. Só que quem eu recomendo, de verdade, que está na reta final e está na dúvida se vai pegar 30 dias. Você já concluiu as 14 semanas? Se você já concluiu as 14 semanas, faz sentido você entrar na 30 dias. Porque você vai receber metas novas, né? Com uma pegada diferente. Mas, mais uma vez, em relação ao material e à aula, inclusive a discursivas, não tem nada que vocês não vão receber. Inclusive as 10 questões discursivas que a gente vai ter de bônus aqui para vocês, certo? O pessoal da nossa turma de reta final, vocês também vão ter acesso aí, né? Bem como a correção delas e tudo mais. Tá bom? Tranquilo? Então, mesmo aqui na. Beleza, John? Como eu falei, o investimento, certo? O investimento é um investimento tranquilo, tá? É um investimento tranquilo. Para quem já é aluno, para os dois, cara. Na boa, cara. Se for uma mentoria de reta final ali, de 30 dias, né? Por parcela de R$ 20, 20 e poucos reais, né? Tá muito de boa. Lembrando que tem um cupom, tá, pessoal? Utilize o cupom de desconto aí para adquirir. Ó, não deixa, tá, pessoal, de entrar aqui, tá bom? No grupo do Telegram da turma de 30 dias, de ver os vídeos sobre isso aqui, planejamento de estudos, sobre como estudar lei seca, tá bom? Não, cara, não vai pegar, tá? Ah, vou lá para Bibson, não. Assista isso aqui primeiro. O que é o caderno de erros, o que é uma guia de revisão. Cara, deixa eu mostrar aqui um materialzinho para vocês. Ficou muito bom.
Mapa de revisão, que é bateria de questões, ou mais discursivas. Discursiva tem o padrão de resposta e tem a videoaula, tá? Com a correção. Ó, mapa de revisão de administração. Bicho, disse que isso aqui não é o ouro de ofício. Só um mapa mental. Tem um melhor aqui. Esse aqui, cara, vários mapas mentais aqui de administração. Esse aqui é um mapa de revisão de legislação penal especial. Cara, tá de acordo com o edital, tá, pessoal? Então, assim, teve atualização legislativa. Teve, mas cuidado. As atualizações legislativas não vão cair na tua prova. Então, materialzinho aqui bem visurado também. E, cara, o mais interessante, né, para mim, é isso, meu irmão. Você acordar e saber exatamente o que vai estudar cada um. A semana serão, Gabriel, não, tá? Primeiros 7 dias, aquela mesma regra, velho. Mesma regra de todo o nosso curso. Primeiros 7 dias, só a primeira semana liberado, tá bom? Depois tudo libera de uma vez. Por quê? Nós temos os alunos, né, abençoados, que vão lá, baixam todos os materiais, né, e depois pede o estorno. E antes dos 7 dias eu tenho que dar o estorno, né, direito do consumidor, né, ou na compra de produto digital. Então, depois de 7 dias, tudo liberado de uma vez. Quem está na reta final faz mais sentido pegar o hackeando? Cara, o hackeando, ele faz sentido, né, para o pessoal que sim, faz mais sentido pegar o hackeando. Tá? A não ser que seja, tá, o camarada que eu falei, aquele camarada que terminou as 14. Aquele camarada que terminou as 14 semanas e aí, meu irmão, quer outras metas, quer estudar, continuar estudando com a nossa metodologia, entendeu? Aí faz mais sentido. Beleza? Então, mais uma vez, tá? Reforçando aqui, qual é o valor, professor? Como é que tá aqui os valores? Né? Deixa eu... Então, os valores. O valor é 329, tá? Da mentoria 30 dias e 297 para quem já é aluno. Aluno da turma de simulados, aluno da turma de reta final, aluno da turma de pré-edital, do Goiás, enfim, qualquer aluno aí vai estar nesse valor. Mas hoje, tá? Hoje, você tem um cupom de desconto de R$ 100. Então, para o aluno vai sair 197 e para não é aluno vai sair 229, tá bom? Vai sair 229. Qual é o cupom? Live CFO. Live CFO. Live CFO. Lembra de aplicar o cupom, tá bom? Aqui. Safo? Mais alguma dúvida, pessoal? O que vocês querem? Agora eu quero ouvir vocês, vai. Fala aí, abre o teu coração. O que tá pegando? Tá com medo porque foi mal no primeiro simulado? Acha que não vai dar mais conta? Meu irmão, para, velho, para com isso, bicho. A gente tem que 45 dias para a prova aí. É tempo demais, velho. É tempo demais. Agora, lógico, não dá para, meu irmão, fui mal no simulado e querer ficar fazendo as mesmas coisas que estava fazendo. Tem que virar a chave, velho. Então, meu irmão, tem que aumentar a carga de estudo, tem que abrir mão, né, de tempo de lazer, tem que largar a rede social, tem que entrar num nível de obstinação, velho.
Então, assim, o simulado ele serve para isso também, dar uma chacoalhada na carcaça de vocês. Professor, eu tinha terminado a reta final ano passado, quando faltando 2 semanas para a prova. Eu tive que dar uma parada, mas quando a data da prova voltou, eu voltei a fazer todas as metas da reta final. Eu estou tendo mais facilidade com as metas por já ter estudado. Acredita que é bom pegar a reta final, eu pegar uma reta final para dar uma variada? Tu disse pegar o 30 dias para dar uma variada? Pedro, como você já terminou as metas, como você já terminou as metas, certo? E aqui são metas novas, eu entendo que faz sentido para você, tá? Faz sentido para você. Mas, mais uma vez, Pedrão, não tem nenhum material novo, tá? O que tem são metas novas, beleza? São metas novas. Metas diferentes, né? Adaptadas para alguém que, cara, precisa de um direcionamento específico nessa altura do campeonato e que não está tendo essa organização, não está conseguindo fazer esse planejamento de estudos, beleza? Você já tem um planejamento, tem as orientações que eu passei para vocês, é muito importante que vocês é, reforcem o seu caderno de erros, analisem, tá? Ó, vocês, então, analisem o que vocês estão errando, pessoal. Vamos voltar. Quem já viu essa conversa aqui, velho? Eu já falei isso várias vezes. Como é que eu analiso as minhas questões? Deixa eu botar no chat aqui. Já vou compartilhar a tela com vocês, tá bom? Então, eu não sei se você, tá? Eu não sei se você tem que concurso, técnico, tudo mais, qualquer plataforma de questões que você tem, tá? Você tem que dar uma mapeada nessa altura do campeonato e como é que você está. Vamos ver como é que está o professor Ricardo Ziegler? Como é que está o professor Ricardo Ziegler, faltando 40 dias para a prova dele? Então, a prova foi 17 de março. Vamos botar aqui, dia 5 de fevereiro de 2017. Ah, vou botar quando saiu o edital, né? O edital saiu 17 de novembro de 2016 a 5 de fevereiro de 2017. Vamos ver como é que estava aqui o meu desempenho naquela altura do campeonato. Por assunto, tá? Tá carregando aí. Ó, vocês percebem que tem muito assunto que eu estava ali nos 70%. Ó. Ó, organização política administrativa do Estado. Vocês não têm noção do tanto que eu errava de questão disso aqui, velho. Se é a competência da União, se é a competência do Estado. É lógico que tinha muita questão jurisprudencial. Tem porém que nessa altura do campeonato, o pessoal já tinha feito muita questão. Eu comecei a fazer questão de magistratura, de Ministério Público, então fazer umas questões um pouco mais difíceis, mas mesmo assim. Então, por que eu estou mostrando isso aqui para você? Porque às vezes você está olhando para o seu desempenho e falando, ai, eu não vou conseguir. Meu Deus, olha como eu estou mal. Para, velho. O que você tem que fazer é ajustar, certo? O teu estudo. Então, ó, por exemplo, defesa do Estado, certo? Lá, estado de sítio, estado de defesa. Cara, eu fiz 7 questões. Ah, eu tô com 70%. Não, mas peraí, eu não estudei quase nada desse tema. Então tem que estudar mais desse tema. Entendeu? Agora, talvez, né, por exemplo, sei lá, o crimes contra o patrimônio, pô, bicho, eu já tinha feito 40 questões ali, 77%, né, nessa altura do campeonato depois edital.
talvez não faça sentido eu reforçar tanto. Ação penal, 80% de desempenho. Cara, eu tenho que revisar a ação penal? Não, cara, eu já estou num nível interessante, entende? Aqui, ó, tem questões aqui que misturam, porque eu comecei estudando para delegado também, do Goiás. Então, depois eu desisti, larguei de mão, fiquei só para o CFO. Então, tinha questão de tributário, enfim. Então, faça uma análise do seu desempenho individual e verifique, tá? Quais são os temas que você fez poucas questões e quais são os temas que você, ainda que tenha feito, né, muitas questões, está com desempenho ali baixo. E aí você precisa reforçar. Aí você vai reforçar no seu caderno de erros e tudo mais. Lá, né, na nossa mentoria lá, eu ensino mais, né, muito pormenorizadamente como é que você monta a sua estrutura de caderno de erros. Mas o mais importante nessa altura do campeonato é, sem dúvida nenhuma, tá? É sem dúvida nenhuma, você estudar com direcionamento, tá? Sabendo exatamente o que você precisa. Cara, não negligencie lei seca. A sua prova vai ser majoritariamente de lei seca. Aí o cara tá fazendo só questão, só fazendo questão, só fazendo questão, não tá lendo nada de lei seca. Não, cara, tem que ler. Você entendeu? Tem que ler aquelas que tem mais frequência em prova. Beleza, pessoal? Eu fico à disposição aí. Tirar dúvidas de vocês. Se não há dúvidas, né? Se não há dúvidas, há dívidas, né? Tá tranquilo então, pessoal? Deu para pegar a ideia aqui de 30 dias? Qual é a nossa proposta? Pior que não, Marcos. Na verdade, sim. A gente tirou um pouquinho o pé nas básicas, eu achei. Pessoal, vamos lá. Primeiro, tá? Parabéns, né? Realmente não é fácil estar com esse nível de comprometimento, esse nível de obstinação nessa altura do campeonato. Eu sei que vocês estão. Esse é outro fator que o Pedro falou aqui. Eu sei que vocês estão com algum nível de ansiedade normal. Não se deixe, tá, levar por um resultado. O simulado realmente estava mais difícil. Então, caramba, às vezes você tirou 70% de simulado, aí tu vai fazer um outro simulado de outra plataforma e tu mete 80%, entende? Então teve esse ponto também, né? Mas eu tenho certeza que se você corrigir as questões de simulado, você vai fazer uma bela de uma revisão, vai entender quais foram as suas falhas, por que razão você errou as questões, entende? Então faça esse exercício, né? Português eu achei puxado, né? Português foi puxado no simulado. Então, mais uma vez, cara, realmente eu me coloco à disposição, tá bom? Então tem muita gente que assiste as nossas aulas, tem muita gente, quando eu abro as aulas ali, né? Muita gente que não é nosso aluno, às vezes é aluno de outra mentoria, né? É aluno, né, de outros cursos e tudo mais, e, cara, não tem problema, tá bom? Eu não tenho, cara, não tenho rixa, não tenho inimizade com ninguém nesse mundo dos concursos, com ninguém mesmo. Cara, eu tenho muito apreço, muita admiração por vários profissionais que estão atuando, mas, né, eles sabem disso, todos sabem. Eu tenho que jogar limpo, né? Eu tenho que apresentar realmente a verdade para aquelas pessoas que estão entrando, né, ou estão se preparando para o CFA da PMDF. Eu estou há muito tempo trabalhando exclusivamente com esse concurso. Então, com várias turmas, com vários níveis diferentes, e tenho me dedicado, porque entendo, certo? Primeiro, que eu passei por esse processo e que eu tenho a contribuir com as pessoas a respeito dessa preparação, entende? Então, tudo que a gente está planejando, fazendo, ela tem que fazer sentido para vocês.
ela tem que ter algum valor para vocês. Seja uma mentoria, seja um curso presencial, seja um simulado, seja um curso de resolução de questões. Então a gente procurou, eu não consegui, eu queria fazer mais coisas, né? Antes eu não conseguia, eu consegui, né, um apoio substancial, né, do professor Vandré, do professor Jaqueline de Teixeira, do MQR, para fazer mais coisas e realmente entregar algo que, cara, os nossos alunos não vão passar, eles não podem chegar na data da prova, presta atenção, eu não quero que você chegue na data da prova e com a sensação assim, poxa, eu poderia ter feito mais isso, eu poderia ter feito mais aqui. Eu quero que você chegue na data da prova com a segurança de que vocês fizeram o melhor possível com as condições que vocês têm. E é sobre isso que a gente está falando. Tá? Eu participei de uma entrevista agora, mandei as respostas para um jornal, deve sair daqui a uns dias, sobre preparação para concurso e tudo mais. Eu quero chamar a atenção de vocês para esse lado. Eu sei que nem todos, né, têm essa visão. Eu não tinha há muito tempo, né, que é, sim, da importância também na nossa preparação espiritual nesse mundo dos concursos. Então, eu sei que tem momentos que vocês se sentem com medo de decepcionar as pessoas que você ama. Eu sei, Mateus, Gabriel, Joyce, que às vezes, cara, você bate, pô, bicho, se eu não passar nessa prova, meu pai, meu marido, minha mãe, meu filho, pô, vai ficar chateadão comigo. E aí bate aquele medo aí, mano. O que eu tenho para falar para vocês, certo? É que eu também já tive esse medo. Eu cheguei num ponto que eu comecei a bater tanto na trave de alguns concursos, tudo mais, que eu achei que eu não merecia mais passar, sabe? Ah, cara, eu não mereço ganhar mais, não. Esse negócio de concurso aí tem um teto para mim aqui, meu teto é esse. Para quê? Né, hoje minha filha está com 14 anos, durante, sei lá, quase um ano e meio, 2 anos, eu brincava minutos com ela, porque eu deixava ela na frente da TV e ficava estudando. Então, e assim, quando a gente desenvolveu a metodologia, quando a gente colocou ela para girar e vem colhendo os resultados, foi justamente para ser algo que caiba, né, na sua realidade. E voltando, né, ao assunto da questão da vida espiritual, cara, mesmo que você não tenha nenhuma fé, eu acho que isso não faz sentido nenhum. Você sabe, cara, você entra num lugar, você se sente bem. E, poxa, cara, que bom, tão agradável aqui. Ou você entra em algum lugar, em algum ambiente, você não se sente bem, você não sempre sabe explicar por quê, certo? Você tem um caráter, você tem virtudes ali, hábitos que você pratica, que você sabe que ninguém vai ver, mas você faz o certo, porque você acredita, né, que existe, sim, algo mais importante, né, do que o resultado de uma prova, do que o resultado de um concurso. E esse algo é o nosso Senhor, tá? É nosso Deus. Eu entendo que todos vocês, todos nós precisamos nos aproximar dele, principalmente nesse momento de angústia, de ansiedade, para afastar todos esses pensamentos de medo de decepcionar, de ansiedade, de não acho que eu não vou dar conta, poxa, eu estou indo mal, muito mal na prova, já era. Pessoal, ninguém vence quem não desiste, cara. Certo? Faça o melhor possível que está no seu alcance, tá? O melhor possível que está no seu alcance. É lógico, tem que ter disciplina, cara. Então, se policie, cara. Se você está gastando tempo ou com rede social, com coisa inútil, cara, coisa que não está agregando nada no seu conhecimento, meu irmão, é hora de abolir isso definitivamente da tua vida, velho. E você não controla o resultado. Ah, professor, eu estou garantindo 90% do edital aqui, estou bem pra caramba. Você não controla o resultado, cara. Pode chegar no dia e você passar mal, Deus me livre, mas estou falando assim, tem outras etapas, tem TAF e tal. Pô, tem colega meu que era excepcional, passou para juiz depois, entendeu? E aí, cara, sei lá, reprovou na barra. Então você não controla o resultado, você controla o processo, deixa o resultado na mão de Deus.
que ele vai te dar essa tranquilidade, ele vai te dar paciência, ele sabe exatamente, né, os melhores planos para você quando você entrega o seu coração, né, para ele. Então, tenha essa conexão, se aproxime mais, relacione mais com Deus, que ele vai te ajudar nessa jornada, tá bom? Ele me ajudou, né, não nessa questão do concurso, embora, né, eu tenha um testemunho, né, da véspera da prova, mas me ajudou realmente a mudar o rumo da minha vida, da criação dos meus filhos, da visão que eu tenho de casamento, da visão que eu tenho daquilo que realmente tem valor, que dinheiro nenhum compra. E eu tenho certeza que ele vai te ajudar também, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado da live, da reunião, né? O propósito dela foi essa, é mostrar algo bem assertivo, bem direto ao ponto. E parabéns vocês que estão aqui até agora e que tenha sido útil, que tenha sido valioso esse período hoje, da gente trocou ideia, tá bom? Obrigado, pessoal. Que Deus continue abençoando vocês também. Contem comigo, tá bom? Ah, professor, eu não sou seu aluno, não estou na mentoria, eu sou da mentoria do fulano, eu sou da mentoria do Beltrano, eu sou da... Irmão, não tem problema, cara. Pode mandar mensagem. Eu sou bem acessível, cara, né? Talvez eu vou responder ali na hora, ali, né? Porque tem muita coisa, mas não tenha milindre não, tá, velho? Realmente, o CFO da Pendef, ele tem um sabor especial diferente para mim. Quem conhece a minha história sabe, né? Na Pendef e tudo mais. Mas eu creio que eu estou dando aula aqui e pode me cobrar. A gente vai se encontrar um dia no serviço, a gente vai se encontrar na academia, numa instrução, certo? Eu estou formando quem vai trabalhar do meu lado, eu estou formando quem vai cuidar do colégio dos meus filhos, quem vai cuidar da saúde da minha família, os gestores, futuros comandantes da instituição que eu, né, tudo indica, eu vou terminar minha carreira, né? Tá bom? Então é diferente, para mim é diferente. Galera que chegou depois, cadê vocês aqui? Vai ficar, eu vou postar agora, tá bom? Beleza, Matheus? Sobre a turma de 30 dias, dá uma olhadinha lá no grupo, já tá os links lá de tudo. Beleza? Um abraço, pessoal. Ah, eu acho que não, Gabriel. Se bem que fizeram com o bombeiro, né? Mas aí é só na jogada política. Não conte com isso, tá? Eu trabalho a mentalidade dos meus alunos para passar nas primeiras turmas e não precisar depender disso. Mas depois da prova, é outros 500, tá bom? Gabriel perguntou se pode aumentar as correlações corrigidas, né? Eu entendo que não, não é impossível, mas eu acho pouco provável. Falou, meu povo. Um abraço.